Olá, sejam muito bem-vindos. A gente começa agora uma capacitação que é fundamental, uma iniciativa da Vigilância Epidemiológica de Crateús. O nosso papo hoje vai ser para detalhar o processo de vigilância dos óbitos maternos, infantis e fetais. É um trabalho, gente, essencial para a saúde de toda a nossa comunidade. Para a gente se organizar, vamos passar rapidinho pela nossa agenda. A gente vai entender por que vigiar cada óbito é tão importante, definir direitinho o que são esses óbitos prioritários e ver como funciona todo o processo. Depois, vamos falar das fichas de investigação, do papel dos comitês e, claro, fechar com a missão da atenção primária em tudo isso. Antes de mergulhar na parte técnica, eu queria começar com essa reflexão. É muito importante a gente lembrar disso. Nosso trabalho, claro, lida com dados, com números, mas por trás de cada número existe uma história, existe uma família. É essa perspectiva humana que dá o verdadeiro sentido e, principalmente, a urgência para tudo que a gente faz. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o porquê. Por que essa vigilância é tão crucial? Qual é a importância estratégica dela para o nosso sistema de saúde? Sabe, esses óbitos, eles são muito mais do que só estatísticas. Eles funcionam como um termômetro, sabe? São indicadores super sensíveis que mostram pra gente onde a nossa rede de atenção à saúde está forte e onde ela precisa melhorar. É por isso que a vigilância não é opcional, não. É uma estratégia obrigatória, prioritária, para a gente identificar falhas e, o mais importante, para reduzir mortes que poderiam, sim, ter sido evitadas. Muito bem. Agora que a gente já sabe o porquê, vamos avançar. É hora de definir com precisão cada um dos óbitos que são o foco do nosso trabalho. Ter esses conceitos bem claros é a base para uma investigação de qualidade. Vamos começar com o óbito de mulher em idade fértil, que a gente chama de MIF. Basicamente, a morte de qualquer mulher entre 10 e 49 anos. E por que essa faixa é tão importante? Porque toda a morte aqui funciona como um gatilho, um alerta. Ela dispara uma investigação para a gente ter certeza se a causa tem ou não relação com uma gestação. É a nossa primeira rede de segurança. O óbito materno, o que é? É a morte de uma mulher durante a gestação, no parto ou até 1 ano depois que a gravidez termina. O ponto-chave aqui, gente, é que a causa precisa estar relacionada à gravidez ou ter sido agravada por ela. Isso exclui, por exemplo, causas acidentais. E eles ainda se subdividem, olha só. A morte obstétrica direta é aquela que resulta de complicações da própria gravidez, do parto ou do puerpério. Já a indireta vem de doenças que a mulher já tinha e que foram agravadas pela gestação. O óbito tardio é o que acontece depois de 42 dias e antes de completar 1 ano. E por fim, tem o não obstétrico, que é por causas acidentais, sem relação com a gravidez. Agora, o óbito infantil. Ele acontece quando uma criança que nasceu viva morre entre o nascimento e antes de completar 1 aninho de vida. A gente divide esse período em componente neonatal, que vai até o 27º dia de vida, e o pós-neonatal, que vai do 28º dia até o dia 364. E para fechar as definições, o óbito fetal, que a gente também conhece como natimorto. Ele é a morte do feto antes de ele ser expulso do corpo da mãe. E para ser classificado assim, precisa atender a pelo menos um desses critérios. Ter peso igual ou maior que 500 gramas, idade gestacional de 22 semanas ou mais, ou comprimento de 25 centímetros ou mais. Ok, com as definições bem fresquinhas na cabeça, a gente pode agora detalhar como a vigilância funciona na prática. Vamos traçar o caminho que um caso percorre desde que ele acontece até a gente transformar isso em conhecimento para prevenção. O processo todo tem 4 grandes etapas. Tudo começa com a notificação imediata lá no Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM. Logo depois, vem a investigação epidemiológica, que é quando a gente vai a fundo para entender a história por trás daquele óbito. O próximo passo é levar o caso para análise de evitabilidade nos comitês. E, por fim, o ciclo se fecha com a devolutiva, ou seja, as conclusões e as recomendações voltam para as equipes. E para fazer essa análise de evitabilidade, a gente usa um modelo teórico muito poderoso, que se chama modelo das 3 demoras. Ele é uma mão na roda para organizar o raciocínio e identificar exatamente em que ponto da jornada de cuidado as falhas mais críticas aconteceram. A primeira demora, ela acontece em casa, no nível da família ou da própria pessoa. Está ligada à dificuldade de reconhecer os sinais de perigo ou simplesmente na decisão de buscar ajuda. Fatores culturais, sociais, falta de informação, tudo isso pode influenciar aqui. A segunda demora já é sobre o acesso. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha decidido procurar ajuda, pode haver barreiras para chegar até o serviço de saúde. Pode ser a distância, a falta de transporte ou até a dificuldade de encontrar o serviço de referência certo. E a terceira demora ocorre quando a pessoa já está dentro do serviço de saúde.
Ela se refere a atrasos no diagnóstico, falta de profissionais treinados, falta de insumos ou um tratamento que não foi o mais adequado. Aqui, a gente analisa a qualidade da assistência que foi prestada. Certo. Agora, vamos focar na parte prática do trabalho na atenção primária. Vamos falar das ferramentas que a gente usa para coletar as informações que alimentam todo esse processo. As fichas de investigação são, sem dúvida, a espinha dorsal da vigilância. E olha, elas não são só a burocracia de jeito nenhum. São instrumentos padronizados, pensados para garantir que nenhuma informação importante, seja clínica, social ou sobre assistência recebida, acabe se perdendo no meio do caminho. Olha só este quadro. Ele deixa bem claro onde a APS entra. Percebam que as fichas que trazem o contexto, a história, o lado social, a ambulatorial e a entrevista domiciliar são responsabilidade direta da atenção primária. É a equipe da APS que tem a visão completa da família, do pré-natal, das condições de vida. Essa informação é ouro, é insubstituível para uma boa investigação. Todas essas informações, tão bem coletadas nas fichas, alimentam o trabalho dos comitês de prevenção. Pensem nos comitês como o cérebro de todo esse sistema de vigilância. É fundamental a gente entender a natureza desses comitês. Eles juntam diversos profissionais, de várias instituições. Todo o processo corre em sigilo para proteger as informações. E o mais importante de tudo, o caráter educativo não é punitivo. O objetivo aqui não é achar culpados, e sim identificar as falhas no sistema para a gente poder aprender com elas e melhorar. E aqui vai uma informação muito importante. Esse trabalho todo tem um destino certo e atuante. A nossa Comissão de Prevenção de Óbitos Materno, Infantil e Fetal de Crateús está ativa e em pleno funcionamento, prontinha para receber e analisar as informações que a gente gera. Bom, agora a gente chega num ponto crucial. É hora de resumir qual é a missão da APS e o seu papel, que é indispensável dentro de toda essa engrenagem. A missão da APS é bem completa e a gente pode resumir nestes 5 pontos-chave. Desde a notificação lá no comecinho até a implementação das recomendações no final, a atenção primária atua em todo o ciclo. É a fonte primária dos dados clínicos e sociais e também quem executa as melhorias que são propostas para o sistema. E para a gente encerrar, fica essa mensagem, que é a nossa missão coletiva. Cada passo que a gente detalhou aqui tem um único e grande objetivo: aprender com cada perda para garantir uma maternidade mais segura, uma infância protegida e famílias mais amparadas. É esse trabalho contínuo que transforma a dor da perda em um sistema de saúde mais forte e mais justo para todo mundo.